Romanos capítulo 12, verso 1 fala: portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que o Espírito Santo abençoe a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Podem sentar. Irmãos, talvez um dos grandes problemas que os cristãos enfrentam na vida deles é exatamente esse: andar na vontade de Deus, viver a vontade de Deus. Esse é o grande desafio para os jovens que querem casar. É interessante que eu já atendi muitos jovens, e eu vou citar um exemplo específico aqui nessa noite. Há uns anos atrás, não aqui, mas em uma das outras igrejas que eu já pastoreei, nós tínhamos uma juventude razoável na igreja. De vez em quando fazíamos cultos com 100, 150 jovens. Então, onde tem bastante jovens, também tem jovens que decidem casar e etc. E uma moça veio um rapaz para a igreja, muito inteligente, trabalhador, né? E uma das moças da igreja se interessou por aquele rapaz e chegou para mim e disse: pastor, eu e fulano estamos orando para ver se é a vontade de Deus a gente ficar juntos, a gente casar. Ajuda a gente em oração, pastor? Eu falei: tá bom. Passou uns meses, ela disse: pastor, nós vamos ficar noivos. Eu falei: mas já? Você tem certeza que é a vontade de Deus? Deus falou com você? Ela disse: não, eu creio. Aí eu falei para ela, depois de ver o comportamento do rapaz na igreja, uns 3 meses depois, eu falei: olha, acho bom você esperar um pouco mais. Acho bom você esperar um pouco mais. Ora mais a Deus. Analisa o rapaz. Vê qual é o propósito que ele tem. Mas ela disse: não, pastor, eu creio que é a vontade de Deus. Resultado: passaram alguns meses, uns 3 meses ou 4 meses depois, me entregaram o convite do casamento para fazer o casamento. Eu fui e fiz o casamento. Mas sempre dos casamentos que eu faço, eu procuro dar instruções antes. Eu chamei os dois para conversar com eles. E nessas instruções que eu estava dando para eles, uns 3 encontros que nós fizemos, eu fiz um diagnóstico muito claro e frio de como seria o relacionamento deles. Chamei ela e disse: filha, eu não vou falar com o rapaz porque ele tem uma índole difícil. Ele não vai me ouvir, mas você pode me ouvir. Desiste disso enquanto é tempo. Ela ficou revoltada comigo. Ficou brava comigo. Muito revoltada mesmo. Bom, o desfecho, fizemos o casamento. No início é tudo bom, maravilha. Mas depois de algum tempo começou a vir os problemas. E quando eu me mudei para Ribeirão Preto, essa moça depois me ligou, essa irmã me ligou, depois de alguns meses, chorando e dizendo: pastor, eu quero pedir perdão ao Senhor, porque eu não fui capaz de ouvir o Senhor. Muitos de nós confundimos a vontade de Deus com sentimento, sabe? Eu já vi pessoas falar assim: olha, eu senti no meu coração fazer isso. Deixa eu dizer uma coisa muito séria para você aqui hoje: sentimentos mudam. Sentimentos mudam.
Você tem que ter cuidado com os sentimentos do seu coração. Eu vou repetir: sentimentos mudam. Quem entendeu isso aí? Sentimentos mudam. Você que é casado, quantas vezes os seus sentimentos pela esposa mudou? Você a teve, ficou com raiva, ficou alegre, disse que amava, depois disse que não amava mais, depois pensou dentro de você: mas onde eu fui, né? Lá em Minas falam onde eu fui amarrar minha jumenta, né? O que eu arrumei para a minha vida, né? Quantas vezes você já ficou triste com alguém, mas de repente, aí passou um monte de coisa na sua cabeça, mas de repente houve perdão, houve reconciliação, e aquele sentimento sumiu. Às vezes tem gente que ele tem um sentimento no coração, e acha que aquele sentimento é a vontade de Deus, e não é. A vontade de Deus não é um sentimento. A vontade de Deus também não é um evento isolado da minha vida, mas é um processo de metanoia, é um processo de transformação espiritual. E aqui em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, nós encontramos como funciona a vontade de Deus. E nós encontramos aqui que parece que a vontade de Deus, ele é como um mapa genético para que o cristão, para que nós possamos viver e sobreviver e florescer e prosperar andando na vontade de Deus. Então esse mapa genético ele funciona da seguinte maneira: primeiro ele tem um ponto de partida. Onde é que eu começo? Onde é que eu começo? Então aqui diz: o começo precisa ser de uma entrega total. Se você não decidiu ter uma entrega total da tua vida a Jesus, você ainda não começou a andar no centro da vontade de Deus. E aqui deixei isso bem claro: é uma entrega total, é um sacrifício vivo, é um sacrifício vivo. Aí diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o seu culto racional, inteligente. Então tudo que nós desejamos alcançar, é preciso ter um começo, ter um ponto de partida, ter um primeiro passo. E Paulo, ele começa aqui apresentando e pedindo que apresentemos os nossos corpos como sacrifício vivo. Olha só, quando a gente lê o Antigo Testamento, lá de Gênesis até Malaquias, a gente vê que os sacrifícios que eram oferecidos a Deus, que eram colocados no altar, o animal tinha que morrer, o sacrifício tinha que morrer, o sacrifício tinha que morrer, até chegar em Jesus, nos evangelhos, o último sacrifício que foi feito em nosso favor, teve que morrer na cruz. Jesus morreu na cruz, mas hoje não, nós não precisamos morrer numa cruz, mas nós precisamos sacrificar o nosso ego, sacrificar as nossas vantagens pessoais, sacrificar a nossa vida diariamente, para nos enquadrar à vontade de Deus. Jesus disse que aquele que quiser seguir a Ele, deve tomar a sua cruz e segui-lo. O que é a cruz de Jesus? A cruz é nada mais, nada menos do que você andar na vontade de Deus para a sua vida. De que você dizer: olha, a vontade de Deus para mim é essa aqui. E se a vontade de Deus for abrir mão de um desejo, de um sentimento, eu vou ficar com a vontade de Deus e abrir mão do desejo e do sentimento. Eu vou ficar com a vontade de Deus, e não com o que eu sinto, e não com o que eu penso para a minha vida. E aqui diz que esse sacrifício é diário, é contínuo, e é um culto racional. O que quer dizer isso? Deus não quer rituais vazios na sua entrega para Ele. Eu estou aqui, mas eu estou vindo porque por conta de uma obrigação. Não, Deus não quer isso.
Ele quer a sua inteligência. Eu vou repetir isso. Ele quer a sua inteligência. Ele quer a sua vontade aplicada à obediência à vontade dEle. Ele quer a entrega do seu corpo. E entrega do corpo significa o quê? Que Deus quer os seus pés, Deus quer as suas mãos, Deus quer os seus olhos, Deus quer a sua boca, Deus quer o seu coração, Deus quer a sua mente, Deus quer tudo em você. Ele quer que você pertença a Ele, que você se entregue a Ele. Ei, começa com uma transformação. A Bíblia diz, em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, o seguinte: acaso não sabeis vós, que o vosso corpo é santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós, e que não sois de vós mesmos? Olha o que diz: e não sois de vós mesmos. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo. Irmãos queridos, para pensar. Tudo que está relacionado à vontade de Deus, glorifica a Deus. Tudo que está relacionado à vontade de Deus, glorifica a Deus. Aquilo que você conversa, quando você usa a sua boca para falar, ela está glorificando a Deus, ela está fortalecendo alguém, ou está desanimando alguém? Quantas vezes você ouviu de alguém uma palavra, que em vez dele animar você, está te desanimando? Que em vez dele fortalecer você, está te enfraquecendo emocionalmente, espiritualmente, te colocando para baixo, sabe? Poxa, eu pensei que era assim. Quantas vezes a gente vê pessoas que os lábios deles, que os pensamentos deles, que as atitudes dele, que o que ele faz, onde ele vai, não está glorificando ao Senhor, e o seu corpo pertence a Deus. Você existe para a glória de Deus, amém ou não amém? Quem aqui crê que existe para a glória de Deus, dá glória a Deus aí agora. Então primeiro começa com um ponto de partida aqui o texto. Segundo, vai para uma resistência. Resistência ao quê, pastor? Resistência a um sistema que quer corromper o coração das pessoas, que quer atrair as pessoas para viver um sistema de vida fora da vontade de Deus. E aqui diz que essa resistência, Paulo está dizendo: olha, e não vos conformeis com este século. A palavra conformar significa tomar a forma de, ou seja, é você entrar numa forma e ficar parecido. Por exemplo, esse sapato aqui, antes, quando ele foi fabricado, ele foi colocado numa forma, então ele ficou parecido com um pé. Ele já pensou se ele fosse quadrado? Já pensou se esse sapato fosse redondo? Já pensou se ele fosse um triângulo? Ele é perfeito para encaixar o pé dentro. É o número. Quando você vai comprar um calçado, você faz o quê? Você experimenta. Você vai lá e vê o seu número. É a sua forma. Foi feito para o seu pé. Foi feito para você calçar ele. A mesma coisa é a roupa. Olha aí, existe um molde, existe uma forma. Ela é feita e você compra no número que serve para você. Quando você veste, você fala assim: olha, ficou perfeito no meu corpo, ficou ótimo, ficou excelente, porque teve uma forma, teve um tamanho. Então escute uma coisa, a palavra diz, quando diz aqui, não vos conformeis, ele está dizendo: ei, não se coloque na forma que o mundo quer que você seja moldado. O mundo quer que você seja moldado de acordo com ele. O mundo, este século, tenta colocar você em uma prensa, para que você pense igual o mundo pensa, para que você haja como eles agem, para que você sinta como eles sentem. O mundo quer que você sinta, que você fala,
que você se comporte como eles se comportam: ansioso, egoísta, materialista, vingativo, né? Nós vivemos num mundo hoje em que as pessoas são vingativas. Ser cristão é ser um elemento estranho nesse mundo, nesse sistema, irmãos. Crente é estranho mesmo, ele é diferente. Onde ele chega, ele é diferente. Você chega num ambiente onde alguém está falando palavrão, o ambiente muda, porque você não fala. Quando você chega num ambiente onde há piadas imorais, o ambiente muda, porque as pessoas vão te respeitar como crente. Quando você chega num ambiente onde as pessoas reclamam demais, eles começam a mudar, porque sabem que você não reclama. Quando você chega num ambiente de pessoas desonestas, elas vão pensar duas vezes antes de falar das suas desonestidades, porque sabe que você é honesto. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Que você é íntegro, que você não é corrupto. O crente vive na contramão. O crente escolhe a integridade onde há corrupção. Ele escolhe o amor onde há ódio. Ele escolhe o perdão onde há vingança. E nós vivemos num mundo hoje onde as pessoas, eles são vingativos no silêncio. É como aquela história engraçada do rapaz que tinha um apelido de Piolho. E ele odiava o apelido. Quando ele passava, os meninos gritavam para ele: ô Piolho! E ele saía correndo atrás dos meninos. Sabe que menino é traquina, né? E um dia ele pegou um daqueles garotos, era o pior deles, era o que mais incentivava chamar ele de Piolho. Pegou aquele menino, passou uma fita colante nos lábios dele, fechou os olhos dele, amarrou os pés do menino, amarrou a mão do menino e disse para ele: agora quero ver você me chamar de Piolho. E o menino pegou o dedo e fez isso aqui, ó. Ou seja, não disse nada, não disse uma palavra, mas o gesto mostrava como ele era pirracento. Então tem gente que ele diz: ah, mas eu perdoei, mas o comportamento dele está dizendo que não. Ele está dizendo que ele é vingativo, ele mata na unha. Você precisa ser resistente com o padrão que o diabo quer implantar na sua vida. Olha para o padrão de Deus, olha para o padrão de Jesus, olha para o padrão que Deus quer para você. Amém ou não amém? Quem é salvo aqui, dá glória a Deus. Olha para o padrão que Deus quer para os salvos, para pessoas transformadas por Ele. Ele quer que você viva algo poderoso. Então, primeiro, nós encontramos o quê? Que tem um ponto de partida, é uma entrega total, um sacrifício. Segundo, nós precisamos ser resistentes, não podemos nos conformar com este século, mas existe uma chave de mudança. Como eu faço para mudar, pastor? Eu quero mudar, eu quero ser melhor, eu quero avançar na minha vida. A chave da mudança não está fora de você, ela não vem de fora para dentro, ela começa dentro de você. A chave da mudança chama-se renovação da mente. A palavra diz aqui, diz: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A transformação aqui vem da palavra metamorfo, que é a mesma palavra usada para transformação de uma lagarta em borboleta. É a transformação radical daquele inseto asqueroso que fica rastejando, que fica lá. Quem gosta aqui de uma lagarta? Ninguém admira uma lagarta, mas quando ela se transforma e sai do casulo, ela se torna lindas borboletas, coloridas, e até tem gente que coleciona borboletas, mas eu não encontrei até hoje ninguém dizendo: eu estou colecionando lagartas. Ninguém. Você conhece alguém que coleciona lagartas? Eu não conheço, mas eu já conheci pessoas que colecionam borboletas. Sai quilômetros distante, vai para o mato caçar borboletas,
porque houve uma transformação. Deixa eu dizer uma coisa para você, irmão: quem entregou a vida para Jesus, ele precisa ter uma vida transformada. A transformação é de dentro para fora, não acontece de fora para dentro. Se você não mudar a sua forma de pensar, jamais mudará a sua forma de viver. A Bíblia diz, nos ensina, que os nossos pensamentos se tornam hábitos, se tornam comportamentos. É preciso a gente entender o seguinte: existe uma luta interior dentro de você. Talvez agora mesmo, enquanto você está me ouvindo agora, existe uma luta dentro de você. Você está me ouvindo aqui, mas a sua mente está longe. Você está me ouvindo aqui, mas o seu coração está cheio de preocupação. Talvez você está me ouvindo aqui, mas talvez ainda haja uma resistência dentro de você. Você jamais será transformado de fora para dentro. A transformação é de dentro para fora. Você nasceu de novo, o Espírito Santo está dentro de você, você é morada do Espírito Santo. A maior transformação começa dentro de você, é de dentro para fora. Pensamento transformado é vida transformada. Como eu faço para renovar? Substitua as mentiras do mundo pelas verdades da palavra de Deus. Substitua o comportamento errado pelo padrão da palavra. Substitua seus sentimentos pelo que a Bíblia diz. Olha, escuta só, lá no livro do profeta Jeremias, se não fala a memória, capítulo 17, verso 9, diz lá que o coração do homem é enganoso, os sentimentos são enganosos. Quantas vezes você sente alguma coisa, aquilo é um engano. Substitua o engano pelo que está na palavra, pela direção de Deus, pelo aquilo que Deus quer para a sua vida. Substitua a imoralidade pela santidade. Substitua o ódio pelo amor. Substitua a mágoa, o ressentimento pela prática do perdão. Aliás, a Bíblia diz que se nós não perdoarmos, não seremos curados. Um domingo desse pela manhã, no nosso culto pela manhã, eu ministrei sobre a cura através do perdão. Como foi bênção na vida dos irmãos, estava domingo de manhã, né? Então, ou seja, o perdão traz cura, mas o perdão, a falta do perdão também adoece as pessoas. Eu tenho um livro ali muito interessante, me lembrei do tema dele, que o tema dele é assim: ou você perdoa, ou você adoece. Ou seja, a falta de perdão gera estresse, gera doença, gera separação, gera tristeza. Então substitua. Lá em Filipenses capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo, a palavra de Deus diz o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Ou seja, substitua, começa agora a permitir que o Espírito Santo ocupe agora os seus pensamentos com a palavra. Comece agora. Aleluia. Aleluia. Aqui há pessoas que estão sendo guiados por sentimentos. Por aquilo que você sente. Aqui há pessoas que estão sendo guiados pelo seu próprio pensamento, pelo seu conceito. Comece a substituir isso agora. Você não pode ser guiado
pelo padrão do mundo, mas pelo padrão da palavra. E quando você permite isso, quando você dá o primeiro passo, quando você faz uma entrega da sua vida, quando você resiste ao padrão do mundo, e quando você encontra a chave da mudança, que é a mudança dos pensamentos, da sua maneira de pensar, você vai começar a colher os resultados que vêm dos céus para a sua vida. Quantos querem os resultados que vêm disso para a sua vida? Aleluia. O resultado de quem vive a sua própria vontade, todos nós sabemos. Mas o resultado de quem vive a vontade de Deus, também está nas Escrituras. E diz assim, aliás, Provérbios fala, né? Que há caminho que para o homem parece ser bom, mas o final dá em morte. Então não compensa eu achar que para mim está bom, confortável fazer o que eu quero, e está caminhando num caminho que o final dele é morte. É morte espiritual, é separação da presença de Deus. Mas aqui tem um resultado, que é a experiência da vontade de Deus. Muitos querem conhecer a vontade de Deus antes de se entregarem. Olha essa expressão, muitos querem conhecer a vontade de Deus antes da entrega, antes do sacrifício. Mas a palavra de Deus diz o contrário. Primeiro você entrega, primeiro você sacrifica o seu ego, primeiro você sacrifica, você se oferece, você entrega, depois você renova a sua mente, para então você experimentar a vontade de Deus para a sua vida. Aqui diz assim, ó, pela renovação da sua mente, para que possa experimentar. Quando você renova, quando você transforma, quando você muda a mentalidade, aí você vai experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E agora que coisa interessante, o resultado de quem segue a vontade de Deus parece que segue um padrão. Quando a gente vai lá para a oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, mais precisamente os versos 9, 10 e 11, quando diz assim, portanto, orem assim. Olha o que Jesus ensinou você e eu orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra, como é feita no céu. Olha o padrão da vontade de Deus. Primeiro, reconhecimento. Pai nosso que está nos céus. Levante a sua mão e diga comigo assim: Pai que está nos céus. Você é filho, você é filha. Você não é uma pessoa qualquer, você é filho de Deus, você é filha de Deus. Você foi marcado por Deus, você foi transformado pelo Espírito Santo, você encontrou o caminho da salvação, e a palavra diz que são poucos os que encontram. Está escrito lá em Mateus 7, poucos encontram, e você encontrou, meu querido, você encontrou, minha querida. Olha o padrão, é um reconhecimento que Deus é o Pai, eu tenho uma paternidade, eu tenho uma filiação, eu tenho uma identidade. Segundo, é um governo, é uma mudança de governo. Ele diz: venha o teu reino, venha o teu reino, venha o teu governo, governa sobre mim, governa sobre a minha casa, sabe? Governa sobre as minhas vontades. E ele termina aqui dizendo, o padrão, primeiro, reconhecimento. Segundo, governo, mudança de liderança. Quem governa a minha vida? Quem governa a sua vida? E terceiro aqui, em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso, obediência, quando ele diz, seja feita a tua vontade. Seja feita a tua vontade.
aqui na terra, ou seja, na minha vida, na minha casa, nos meus negócios, no meu chamado, na minha vida espiritual, como é feita no céu. Como é feita no céu. Irmãos, não tem rebeldia no céu. Não tem. E não pode haver rebeldia no meu coração contra a vontade de Deus. Não pode haver no seu coração. Não pode haver nenhum sintoma de desobediência no meu coração. A vontade de Deus no seu coração, a vontade de Deus. E quando ele diz aqui, olha o padrão, a vontade de Deus é boa. O que é bom? Ela traz crescimento, ela traz avanço, a vontade de Deus. Ela restaura, porque a vontade de Deus é boa. Segundo, é agradável, ela satisfaz. Mesmo em tempos difíceis de crise, quando eu ando no centro da vontade de Deus, ela traz paz, ela traz tranquilidade para o meu coração. E para terminar, ela é perfeita. A vontade de Deus é perfeita. Ela não precisa de ajustes. Ela não precisa. Quem anda na vontade de Deus, irmãos, não precisa ficar mudando constantemente, não. Não precisa ficar mudando de lado constantemente, não. Não precisa de ajustes. É o melhor destino possível para a sua vida, porque ela é perfeita. Quem anda na vontade de Deus, irmãos, não precisa de ficar preocupado. Ele tem um fim. E o fim é bom, é agradável, é perfeito para a sua vida. Ou você acha que você tem algo melhor para você do que Deus tem? Ou você acha que você tem um destino melhor do que aquele que Deus planejou para você? Às vezes nós achamos que a gente tem uma ideia melhor do que a ideia de Deus. Às vezes as pessoas acham que eles têm um caminho melhor do que o caminho de Deus, da vontade de Deus. Não, eu vou seguir o meu caminho, não, eu vou fazer o que eu quero, não, eu vou seguir o que o meu coração está mandando. E aí está entrando numa furada. Como diz lá Provérbios 14, que há caminhos que vão parecer bons, mas o final da morte. Para que você experimente qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação cristã resume-se em uma troca de governo. Você sai do controle e deixa que a palavra de Deus assuma o controle na sua vida. Você sai do controle e deixa que Deus assuma o controle da sua vida. Que o Espírito Santo assuma o controle da sua vida. Para viver a vontade de Deus hoje, você precisa decidir não aceitar os moldes do mundo, da sociedade que te impõe. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é um destino geográfico. Escute isso. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus não é um destino geográfico. Não é onde morar. Não é com quem me casar. Não é qual igreja eu vou congregar. A boa, perfeita e agradável vontade de Deus é um estado de alinhamento espiritual com o que Deus quer para a sua vida. É um alinhamento espiritual com o propósito que Deus quer para você. Com o que Deus está chamando você para uma entrega. Ei, entrega teu corpo como sacrifício vivo. São seus pés, são suas mãos, é os seus pensamentos, é a sua boca, são os seus olhos, é a sua vida. Hoje Deus está chamando você para uma entrega. Deus está chamando você hoje e dizendo para você: chegou a hora de você experimentar o que tem na palavra para você, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus.
Hoje aqui há pessoas que estão enfrentando lutas interiores. Quantas lutas interiores. Quanto mais você luta contra a vontade de Deus, mais distante de Deus você fica. Quanto mais você luta contra o que Deus tem para a sua vida, mais distante de Deus você se sente. Mais desconectado com Deus as pessoas se sentem. Jonas, a vontade era ir para Nínive, a de Deus, mas a dele: não vou para Tarsis. Quanto mais eu corro da vontade de Deus, mais longe de Deus eu fico. Eu quero que você fique em pé junto comigo nessa hora. Eu quero que você feche os seus olhos. Eu vou repetir, porque o Espírito Santo está mandando repetir aqui. Há pessoas, há muitos de vocês aqui que estão com uma luta interior entre os seus sentimentos, a sua própria vontade e a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você mude de lugar, mude de casa, mude de bairro. A vontade de Deus é que você mude seus pensamentos. A vontade de Deus é que você possa experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Coloca a mão no seu coração.